Merkel já é um amigo também, e eu liguei para ele e joguei o seguinte desafio. Merkel, já há muitos anos se fala que existe um estoque. Tem todos os números, eu já vi 40 milhões, 10 milhões, 12 milhões, mas dizem que há um estoque do pessoal que não vai para o ensino, do ensino médio para o ensino superior e que se perde. Eu brinco com o número dos 40 milhões, foi um número que se atribui ao Carbonari, que em algum momento o Carbonari falou, tem 40 milhões de pessoas aí que saíram do ensino médio e não entraram no ensino superior, tem que pegar esse povo. Faz sentido. Eu liguei para o Merkel e falei assim, Merkel, olha só, com toda a sua trajetória dentro de empresas, trabalhando com formas diferenciadas de marketing, captação, como executivo, com estratégia, com toda a sua trajetória, e aí? Me ajuda a pensar e trazer para o pessoal a discussão. Onde é que está esse povo? Como é que eu consigo laçar essas pessoas? Elas existem mesmo? É possível alcançá-las? Né? E essa foi a brincadeira. Nos ajude a pensar. A Visar é uma parceira nossa, já de outras formas de atuação, e veio apoiando também o evento, mas veio principalmente para nos ajudar a achar esse estoque, esse passivo que está escondido em algum lugar. Ele topou o desafio. Boa sorte, meu amigo. Obrigado. Pessoal, no fim, vamos ter um processo de avaliação. Tudo bem? É um evento de educação. Vocês vão me avaliar. Por quê? Porque eu estou com dois objetivos. O primeiro é semear futuro, um pouco de futuro, porque a chamada do evento fala de próxima década. Né? Então, a gente tem que pensar em futuro. Eu pretendo estar lá na próxima década, não sei vocês, fiquem à vontade. Né? E a outra é o seguinte, é uma expectativa pessoal minha. Amanhã, vocês teriam que fazer na instituição, na organização, no negócio de vocês. Amanhã, não é semana que vem, amanhã. Então, um pé no presente e um pé no futuro. Esse é um desejo meu. No fim, vocês avaliam, ok? Então, teremos uma atividade avaliativa. Isso aqui é um pouco da minha trajetória, né? Eu estudei por aqui, trabalhei por aqui, eu levei 30 anos aqui para construir essa história, os últimos 3 estão lá, né? Então lá está bem mais divertido do que aqui, está bem mais dinâmico, bem mais confuso, bem mais rico. Né? Em educação, últimos 12, 13 anos, na Croton, na Pearson, na Unicesumar, e com parceiros, algo bem mais ativo. Então, a Visar se dedica exclusivamente a fomentar negócios no mercado educacional e tem uma razão para isso, um pouco de trabalho, um pouco de fé, um pouco de perspectiva, um pouco de vontade de fazer diferença, né? E sejam bem-vindos. Então, tem 2 provocações aqui. Quando o Jair me pergunta como, ele quer uma resposta de algo que precisa ser feito, por isso a provocação. Amanhã, né? O que eu faço amanhã? O que eu faço semana que vem, no próximo mês? E o próxima década, né? Tem 2 chamadas ali que capturaram um pouco da minha intenção. Então, entrem nesse site, é o site da Visar, tem uma página lá específica para Santos Júnior. Tem uma tela chamada enquete, que vocês vão digitar nela, e vocês vão cair nessa página e vocês vão responder essas perguntas. Volta lá no site. Muito bem. www.visarmc.com.br Santos Júnior. Ok? Entraram? Aí tem uma tecla lá chamada enquete. Quando você apertar enquete, você vai cair nesse formulário que você já pode começar a responder. E eu vou saber anonimamente quem respondeu, porque vão começar a aparecer números ali. Nós estamos online. www.visarmc.com.br/Santos Júnior. Vendo aí, tem gente usando 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 2 mãos, assim. Aí depois você faz a estatística. Ok? Conseguem já responder o questionário? Vão respondendo. Né? Vamos lá. Vamos fazer um estudo dirigido aqui. Sua expectativa para 2019? Binário. Né? Nada de centrão. Um pouco mais otimista ou um pouco mais pessimista. Clica lá. Já marca, gente. Bora. Ok? Próxima pergunta.
Em relação a cenários futuros, 5 a 10 anos, responda com uma palavra somente, né, o que ainda lhe incomoda. Né? Se você quiser dar mais de uma palavra, bota só elas separadas por espaço em branco. Né? Vou ter até um exemplo aqui. Política, corrupção, MEC. Escreve logo o que você quiser. Uma palavra, 2, 3. Só isola elas por um espaço em branco. Não bota frase não, palavras. A próxima pergunta, o que deve ocupar sua agenda futura, 5 a 10 anos, da mesma forma. Responda lá com 1, 2, 3 palavras, só separa com espaço em branco. Não se preocupa com erro de grafia, mas agilidade. Ok? Conseguimos responder essas 3 perguntas? Joia. Fala aí com o amiguinho do lado, né? O que ele respondeu, que palavra ele colocou, só para ver se de repente ele te dá alguma ideia, você dá alguma ideia para ele. Não precisa concordar, nem discordar, nem discutir, mas só checa aí com a pessoa do lado. O que você respondeu na primeira? O que você botou na segunda? Ah, essa palavra é boa, vou botar também. Não, essa aqui, gostei, não gostei? Ok, entendi só a ideia. Rapidinho, 1 minuto aí de interação. Gente, vocês querem que os alunos de vocês façam isso, vocês chamam isso de metodologia ativa, né? Então, que tal, né? Assim, só para sair da teoria, né? Assim, só para fazer parte daquilo que a gente diz. Ok? Interaja aí com o amigo do lado, aí, vê se ele tem alguma inspiração diferente da sua, do que ele incomoda e de qual é a sua visão de futuro. Porque o que incomoda é o que a gente vai fazer amanhã. A visão de futuro é a agenda da próxima década, né? Então, por isso que eu tenho um objetivo aqui. Ok? Alguém alterou a resposta? Ajustou? Não? Todos somos orgulhosos, né? Temos muitas convicções, né? Então, a gente acredita naquilo que a gente escreveu. Ou coincidiu. Uma última enquetezinha. Opa, tem 11 respostas. Alguém viu antes da hora, mas ok. Ou já respondeu tudo. A última pergunta é bem simples. Se no seu raio de alcance, né, bem próximo, tem jovens de 18 a 24 anos, né, filho, sobrinho, filho de amigo, dá um perfil para ele. Vamos fazer a enquete aqui de como é que eles estão, né, os que estão perto da gente. Só estuda, só trabalha, estuda, trabalha, nem. Tem um que é nem, né? Assim, nem estuda, nem trabalha, nem está procurando nada, né? Assim, ou não sei dizer, estou desinformado. Beleza? Daqui a pouco voltamos. Muito obrigado. Vai. Daqui a pouco a gente vê as respostas. Uma foto. Né? A foto que eu tirei vou compartilhar com vocês. Quando eu penso no que me incomoda hoje, né? Então isso aqui não é para convencê-los. Né? A gente está fazendo uma troca aqui. Me incomoda que a gente tem uma economia de país grande e uma nação desigual e pobre. Depois eu dou um número para mostrar minha base de referência. Então, a gente morre de dar risada daqueles posts de Facebook, pobre fazendo pobrice. Né? O brasileiro tinha que ser estudado pela NASA, bota um pet cheio de gelo atrás do ventilador que é ar-condicionado de pobre. Vocês já viram isso? Talvez vocês já tenham feito isso, né? Numa época que a gente era pobre e nem lembra mais e nem quer lembrar. Né? Ou então compra de sorvete de 2 litros ao invés de picolé, porque aí você compra o sorvete e ganha um Tupperware a custo zero. Né? Então, a gente sabe o país que a gente vive. Né? Acontece em todas as famílias, né? Tem hábitos que a gente não desgarra. Né? Entre trabalho e estudo, trabalho vence a corrida. Né? É uma realidade, isso me incomoda, porque aquele que devia estar estudando é empurrado para gerar renda em vias lícitas, ou em vias de alta lucratividade e alta periculosidade. Né? Tudo é um mercado. Ainda assim, tem muita gente desempregada fora do estudo. Boa educação no Brasil é privada e é cara em relação ao orçamento doméstico. Até porque, mas tem faculdades boas de graça. Mas para ele chegar na faculdade boa, ele teve uma educação cara antes. Né? A gente sabe disso. Então, boa educação no Brasil é cara. Tem uma coisa assim, a minha primeira formação é matemática, então é inevitável fazer contas. Mas tem uma coisa filosófica na matemática que é bem interessante. Daqui a 10 anos, a gente vai estar 10 anos mais velho. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Aquela pirâmide etária, né, que foi a primeira apresentação do dia, eu quero estar lá nela, tá? Assim, só assim, lá em cima. Sejam bem-vindos também, mas eu quero estar lá. Mas assim, a gente vai estar 10 anos mais velho. Então a gente está migrando para um país adulto.
né? E isso tem implicações em educação. Menos moleque e mais adulto, em idade, em comportamento, a gente tem que tomar uma decisão. Né? O velho mundo olha para a gente e diz, não, lá é democracia nova. Né? Por isso que fica essas oscilações tão bruscas. Né? Nós somos considerados infantis para o mundo também. Tá? Só ler jornal estrangeiro, você vê lá. Os empregos estão diminuindo de forma mais lenta para quem é especializado. Para quem não é especializado, está diminuindo numa velocidade absurda. Isso me incomoda como o país que eu moro. Então, vamos dar números aqui. Nós somos a 8ª economia hoje. Uma classe B, né, que deveria ser uma classe B de boa, né, tem um teto de ganho aqui de 16 mil reais. Ok, vive dignamente, mas não é grande coisa. 5 mil com 2 filhos, pagando aluguel e escola, é muito apertado, que é o teto da classe C. Né? Então a classe média 5 pau no teto, né? Não cabe nas nossas escolas, não cabe no aluguel. Então a gente tem que olhar que a gente é grande, mas a gente é desigual e pobre. Tem isso aqui, ó. Nós somos o número 79 e 78 em desenvolvimento e desigualdade. 1 de cada 4 brasileiros abaixo da linha de pobreza atualizada, que é $5 por dia. Nós temos quase um Japão inteiro nas classes D e E e 10 milhões de pessoas a mais que a Espanha na classe C. Né? Então, assim, a nossa classe C é tão grande, né, que é um país inteiro de classe C. Esse é o Brasil, né? 9ª economia, mas esse é o Brasil que a gente serve, atende, que a gente encontra na moda, não na média. Né? É bem diferente. Esse é o Brasil do ônibus, do metrô, Brasil que assiste a Globo, né? Brasil que tem time de futebol e gasta dinheiro em estádio, faz Ambev nascer aqui com cerveja ruim. Eu trabalhei lá, né? Entendo cerveja. Né? Vamos lá, alguns números aqui. Nós temos 47 milhões de jovens nessa estratificação. Jovens é 16 a 29 anos, em 2006, dos quais 28% só estudam, 35% só trabalham, 13% estudam e trabalham, 23% de nem, que são 11 milhões. Esse número já apareceu aqui hoje. Então, assim, respondendo já, ou já pensando em estoques, né? É uma linguagem ruim, daqui a pouco a gente ajusta ela. Mas, bem, população tem, né? Carbonari, segundo o Jair mencionou, ele está certo na matemática. Né? Então, assim, ok, ingredientes ok, tem alguma fórmula para isso? Olha, 11 milhões de pessoas de 16 a 29 anos que não estudam, Portugal inteiro, ou uma Cuba inteira. Eu botei um monte de países na apresentação para comparar, né, para a gente diminuir um pouco o nosso espírito de vira-lata. Né? É simples assim. Né? Por exemplo, a Finlândia é um lugar muito legal, tem uma prima que mora lá. Referência no mundo em educação. Tem 5 milhões de habitantes. Tem 1,3 milhões de estudantes, do berçário até doutor ou pós-doutor. Gente, a gente tem isso formando no ensino médio todo ano. Né? O ministro da Educação da Finlândia talvez não consiga resolver o nosso problema de EAD, do ensino superior. Assim, é outra coisa. Eu não gosto dessas comparações, porque aqui no Brasil eu quero acreditar que deve ter 1 milhão de alunos dos 49 milhões que a gente tem que deve estudar em padrão Finlândia. A gente deve ter uma meia dúzia de Finlândias aqui. Porque tem escolas classe A, tem faculdades classe A, e somadas, se vocês forem atrás dos números, são mais de 1 milhão e 300 alunos. São mais do que todos os alunos da Finlândia. Difícil é tornar a Finlândia democrática em todos os cantos do Brasil, mas aqui tem Finlândias também. Tem uma Avenue que abriu aqui em São Paulo, é 10 pau a mensalidade. Pode matricular o seu filho lá, tranquilo. Bilíngue, trilingue, enfim. Números. Vocês já viram bastante. Quanto custa educar um filho? Eu disse que era caro. Isso me incomoda, porque é caro. Né? Para a classe A, que tem esse rendimento médio de 11 milhões de reais, né, um prêmio de loteria em 19 anos de educação, né, 15 de educação básica, mais 4 ali de ensino superior, ele talvez gaste 1,5 milhão para deixar um filho graduado, e isso significa 13% do orçamento. A conta pega para baixo aqui, ó. Né? Em 19 anos, uma família de classe B pelo teto ganha perto de 4 milhões, gasta
perto de 800 pau, perto de 1 milhão, 22% do orçamento. A classe C ganha 10 vezes quase a menos do que a classe A no mesmo período e talvez com muito esforço consiga educar um filho gastando 300 mil reais nesse período, comprometendo 1/4 do orçamento. Isso é o teto do teto. E quando tem 2 filhos? Ah, bota na escola na metade do preço. E 3 filhos? É só fazer a conta. Conta de pobre, né? Divide, até fazer caber. Né? Por isso que as famílias de classe média no Brasil são matriarcais e as de classe alta patriarcais. Por quê? Quando tem dinheiro, né, o patriarca dá as prioridades. Quando falta dinheiro, a mãe divide a janta. Né? Tem 2 bifes, um bife grande, corta em 3, são 3 pessoas, corta em 4, são 4 pessoas. Né? Então a família matriarcal, por quê? Porque a mãe administra melhor situações de restrição. Então divide aqui, bota a escolinha mais barata. Né? Então esse é o país que a gente tem. Faz sentido isso, gente? Vocês moram aqui, assim, porque de repente, né? Talvez seja outra realidade. Forever Young, só que não. Né? Nós queríamos, daqui a 10 anos, ter 10 anos a menos, não a mais. Né? Já fizeram filme de Hollywood com isso, né? O cara quer ficando mais novo. A incrível síndrome de, sei lá o quê, história. É isso aí mesmo. Né? Teoricamente, em 2020, a gente começa a envelhecer. Teoricamente, em 2050, a gente fica velho de vez. Né? Então, nós temos um momento histórico que vai acontecer. Pode ser o presidente que for, pode ser o MEC que for, pode ter o FIES que for. Os únicos 2 fenômenos que podem alterar esse quadro é uma catástrofe natural, terremoto, vulcão, coisas desse tipo, epidemias, né? Aqui ou em algum outro lugar do mundo, e os refugiados vêm para cá, ou guerra. Né? O cenário não está muito para isso, então a tendência é essas coisas acontecerem naturalmente. Nós vamos viver um Brasil que a gente não conhece, né? Um Brasil que envelhece. E aí vai ter mais jovens pagando a conta de gente mais velha, então a gente precisa pegar esses mais jovens, potencializá-los, enriquecê-los, torná-los competitivos globalmente, né? Não competitivos só na boca de fumo, dos morros, né? Competitivos globalmente. Se é para ser narcotraficante, que seja uma operação global, gente. Assim. Nada de favelinha de periferia, né? Assim, pensamento global de ponta a ponta. Porque senão eles não conseguem sustentar a gente. Então a gente vai ser 10 anos mais velho e muitos reais mais pobres daqui a 10 anos. Faz sentido isso? Se não faz sentido, não tem problema, faz as contas, porque é inevitável. Concordando ou não, esse é o histórico. Teremos trabalho? Essa pergunta é importante. Então, enquanto o Brasil discute CLT, a Coreia do Sul está discutindo o imposto sobre robôs. Porque quanto mais robô você põe, mais desempregados. Eles calculam 5 milhões de desempregados em 20 anos. Aí esse pessoal vai para lugar nenhum. Porque tem os empregados, os desempregáveis, e agora está nascendo um termo legal, assim, os não empregáveis. Gente que você não tem o que fazer com elas, porque elas não se encaixam em mais nada, são lentos para aprender, etc. Quem que vai pagar a previdência desse pessoal? Talvez robôs, com imposto de robôs. Estão pensando em criar lá. Olha que interessante. Nosso problema de desemprego é o deles é igual por motivos diferentes, né? Então talvez tenha um imposto de robô, porque o robô tem que pagar a conta da Previdência na Coreia. Bem legal isso, né? Bem interessante. Mas assim, as atividades existentes são automatizáveis, 6 de cada 10 ocupações tem mais de 30% de coisa que pode ser automatizável, 400 milhões de empregos poderão ser eliminados, talvez 75 milhões de pessoas consigam se realocar. Esse dado é da McKinsey, projeção para 2030. Então daqui a 10 anos... mais precisamente 12. Vamos tirar uma outra foto dessa. Se tiver diferença, vai ser diferença estatística. Né? Porque as curvas demográficas do mundo, elas são lentas e são poderosas. Não tem eleição que mude. Né? Então é bem interessante esses fenômenos, salvo catástrofes pessoais. Então, isso deveria preocupar a gente. O que mais? Vamos olhar algumas respostas aqui. Vamos ver o que vocês disseram. Vou fazer uma mágica aqui. Respostas, 21 respostas, obrigado pelas respostas. Vamos lá, você está um pouco mais otimista, 2/3 dos nossos passageiros, e 1/3
um pouco mais pessimista. Então, talvez um tenha que ajudar a convencer o outro. De preferência, vamos remar para a mesma direção. Quantas palavras, deixa eu fazer uma mágica aqui mais legal, deixa eu ver se ela funciona. O que ainda lhe incomoda? Foram essas palavras aqui que vocês falaram. Vamos jogar isso aqui, deixa eu ver se está tudo funcionando, numa nuvem de palavras, para ver se alguma se repete. Olha que legal isso, gente. Eu adoro tecnologia. Vocês responderam que o que mais incomoda é corrupção, economia, instabilidade, política. Tem umas palavras pequenas aqui que não dá para ler na tela, mas talvez dê para ler ali. Politicagem, regulação, MEC. O MEC nem apareceu aí, eu fico feliz com isso, né? Porque nós não estamos no negócio de atender o MEC. Nós estamos no negócio de desenvolver o país, transformar pessoas, apesar do MEC, né? Nós não temos organizações MEC-cêntricas, porque se ela for MEC-cêntrica, ela está fadada ao fracasso ou a jogar uma regra de jogo que sai caro em algum ponto. Se a gente tiver numa organização mercadocêntrica, alunocêntrica, globalcêntrica, a gente tem esperança, apesar de um órgão regulador que vai ter em todo lugar. Legal, muito bom. Deixa eu ver o que incomoda vocês para frente. Vamos fazer uma outra nuvem aqui. Ao vivo isso, hein? Estamos em nuvem, estamos online. Então tem tudo para dar errado. Qualquer coisa que não funcionar, não vai funcionar. Vamos ver o que vocês dizem. Momento de expectativa. Olha o que ocupa a cabeça desse público. Inovação, trabalho, internacionalização. Legal, esse tema virou tema de regulação, chamou atenção recente. Inovação é o que a gente está tentando pensar aqui, né? O exercício de amanhã é trabalho, o exercício em 10 anos é inovação. Legal, estamos em linha, já sei quem são vocês. Obrigado pelas respostas. Vamos voltar. E vocês agora já sabem quem são vocês, né? É importante. Agora, se a gente olha o filme, se eu for olhar para o futuro, o que eu poderia olhar? Né? Já que eu quero inovar, já que economia, política, competição, já que a gente concordou com tudo até agora, eu olho para onde? Meus olhos têm sido capturados para algumas informações interessantes que eu queria dividir com vocês, né? Talvez alguma faça sentido. Se fizer sentido, põe no planejamento estratégico. Se fizer sentido, põe na visão e na missão da organização. Se fizer sentido, convoca uma reunião segunda-feira e diz, gente, isso faz sentido. E o que não fizer sentido, deixa para mim. Ok? Então vamos lá. Existe uma agenda global, né? Tinha uma agenda para 2015 que não foi atingida, tem uma agenda para 2030. Vocês já tinham visto isso em algum lugar? Alguns já tinham visto. O mundo considerado velho e desenvolvido, eles estão fazendo projetos para essa direção. Eu fui fazer uma visita na Singularity University, junto com o Gustavo estava lá inclusive, e foi bem interessante, né? Nós fomos recebidos, um grupo de 20 pessoas, aí chegou uma loura americana produzida, não sei se era peru que eu tinha ido no salão, Barbie PhD, imaginem, projeto, né? Bem-vindo, brasileiros. Senti um certo preconceito, né? Com o som do brasileiros, bem-vindo, welcome, brasileiros. Ok, engoli. Mas aí, daí para frente, ela me capturou. Um parágrafo. Nós existimos, Singularity University, patrocinada pelo Google, num campus da NASA. Nós existimos para resolver esses 10 problemas da humanidade. Aí botou um quadro parecido com esse. Problema da água, da mulher, da segurança, tinha lá 10 problemas da humanidade. Aí eu disse, poxa, que legal. Né? Estamos aqui para formar cidadãos conscientes e tal, né? Trabalhadores, desenvolvedores de uma sociedade mais justa. Estamos aqui para resolver esses 10 problemas da humanidade. Os 20 minutos seguindo foram detalhando os 10 problemas da humanidade. Olha, o que a gente entende como problema da água? O que a gente entende como problema da segurança? O que a gente entende... Rapaz, eu fiquei imaginando, meus filhos, vem para cá, né? Deixa eu ver quanto tem dinheiro, consulta o saldo do banco. É aqui que a gente tem que estudar.
Porque eles precisam se engajar em algum problema da humanidade, porque eles vão estar lá quando esses problemas acontecerem. Né? Se eles vão ser cidadãos conscientes, é lógico que eles estão se envolvendo com um problema da humanidade. Não é ensinando filosofia, é deixando claro para eles assim, água é um problema da humanidade, segurança é um problema da humanidade, habitação é um problema da humanidade, desigualdade é um problema da humanidade. Você quer ser consciente? Tenha contato com os problemas da humanidade. Aí qual a pegada? Processo seletivo, igual todo mundo. Enem, ENAD, prova, vestibular, etc. Agora, aluno, você se identifica com algum problema da humanidade? Se sim, a propensão é de ser admitido. Se não, ele se exclui. Professor, quem é o melhor professor do mundo sobre recursos hídricos? Traz ele para dar aula. Ou usa a bibliografia dele. Né? Ou chama ele para fazer uma palestra, uma videoconferência. Por quê? Por que a gente vai se contentar com o segundo melhor do mundo? Né? Já que tem o Google pagando e a NASA também. Né? E é legal, é chique. Né? Tudo bem, o primeiro não está disponível, chama o segundo, depois o terceiro. Mas o paradigma é esse. Se ele é o melhor do mundo e a gente quer resolver um problema da humanidade que está presente no mundo inteiro, faz parte da nossa missão tentar acessar o melhor do mundo. Entende qual é a pegada de propósito de uma faculdade dessa? Aí ela seduz porque nos Estados Unidos e tinha barba e PhD, ou porque ela simplesmente botou em pauta uma proposta de valor e trabalha nessa direção. No processo seletivo, na adoção da bibliografia, na seleção dos professores, na montagem dos laboratórios, e ela sabe exatamente o que ela não faz. Entre os problemas da humanidade, não lembro o que tinha, mas eu lembro que não tinha política. Política é um problema da humanidade, mas a Singularity não quer resolver ele. Ok, alguém resolva. Né? Então, existe uma agenda global. A sua faculdade está inserida aqui, tem algum curso inserido aqui. Se a gente chega assim de outro planeta, na sua instituição, a gente percebe de alguma maneira, na grade, na cara dos professores, na bibliografia, alguma agenda, não sei nem se é global, mas alguma agenda, né, de alguma natureza. Então, eu penso que é um negócio interessante. Outra coisa, eu adoro a discussão de competências. Competência é um negócio bem legal. Conhecimento, habilidade, atitude, etc. Eu tenho uma propensão a listas longas. Essa aqui é uma lista longa, tem 50 competências. Esse material é de 2013, tem umas 300 páginas. E, assim, teoricamente, a gente não consegue conceber nenhum graduado que não domine valorização para a diversidade. Teoricamente. Médico, advogado, engenheiro, professor de educação física. É difícil excluir qualquer um. Iniciativa, enfermeiro, nutrólogo, técnico em processos gerenciais. Não, tem que ter. Quando eu olho essa lista, eu digo, este é o currículo. Não é cálculo, anatomia, análise de balanço. Não, isso é o conteúdo. Esse é o currículo. Mas currículo não é igual ao conteúdo? Só na cabeça de quem quiser. Na cabeça de quem não quiser, você tem um currículo de competências nos quais os conteúdos especializados vão ser desenvolvidos. Olha que coisa legal. Então, teoricamente, essa é a grade do ensino superior. E no curso de medicina, a gente vai ensinar de alguma forma, na aula de anatomia, trabalho em equipe, interpretação, enfim, essas competências. Então, teoricamente, a gente deveria ter uma carga horária de disciplinas por causa dos conteúdos. Né? Uma graduação sem conteúdo não é nada, né? É vapor. Mas também deveria ter uma carga horária de competência. Como é que eu tenho certeza que na minha grade horária, no meu programa de curso, tem 50 horas de comunicação assertiva? Como é que eu sei disso? Né? Como é que eu mapeio isso? Teoricamente, numa planilha, numa folha 4, você conseguiria botar grade aqui, competência aqui, e atividades que com aquele conteúdo desenvolvesse essas competências. E a gente conseguisse avaliar tanto uma coisa quanto a outra. Faz sentido isso? Faz. Já conversei com diversos pedagogos, já montamos essa planilha, mas a gente aprovar isso aqui dentro, olha, vai ser uma mudança incrível. Sim. Aprovar isso aqui dentro, vamos ter muitos obstáculos. Tá, mas isso nós dois sabemos. Aprovar isso aqui, rapaz, os professores não vão topar.
Tudo bem, então fecha a porta, fecha o curso. Dá a vez para outro que vai fazer isso. Dá a vez para a Singularity, que pode abrir um polo aqui, não precisa ter nada presencial, se ela quisesse, né? E angariar 1 milhão de alunos no Brasil, que tem o maior parque hídrico do mundo, e um dos problemas dele é resolver o problema da água. Daqui a pouco eles abrem uma filial aqui. Qual é o curso que tem lá no Brasil? Água. Né? Graduado em recursos hídricos, e talvez eles tragam os melhores do mundo e tire várias engenharias ambientais do nosso colo. Então, assim, é um mindset, é querer fazer e tirar as pessoas e os obstáculos da frente. Simples assim. Há uma discussão sobre currículo, né? Currículo tem um emaranhado de coisa, então vou passar para frente. Eu fui fazer uma fala como essa num congresso de tecnologia e o pano de fundo era educação. Eu fui fazer a abertura, eu disse, gente, vamos pensar assim no apocalipse educacional, né? Imagina a Universidade Google com distribuição de conteúdo Amazon e Netflix, com user experience da Walt Disney, né? Have a Magical Day, quem já foi lá ouviu isso 800 vezes, com a tutoria do Watson, né? Eu trabalhei na IBM numa época que era mais legal trabalhar na IBM do que hoje no Google, né? Na época ela era a maior empresa do mundo. Esse cara tem dinheiro pra caramba, então tá bom, financio, né? Um telefonema ele financia. Com a curadoria da NASA, por quê? Porque é legal. Né? Você entraria num carro feito pela NASA? Entra, usa um celular feito. Eu entro, a NASA é legal. Né? Somente para quem nasceu na época que eu pisou na Lua. O Alibaba, né, vendendo esses programas, né, que é o maior operador de e-commerce do mundo, com o engajamento do Facebook, que sabe fazer melhor do que ninguém, e a infra da Tesla. Por quê? Porque o cara tem uma visão de futuro legal. Vamos imaginar que isso fosse um cenário. Isso aqui, um café com 12 pessoas no Starbucks, derruba o sistema educacional do mundo. É uma reunião, é um ligar para o outro ligar para o outro. Vamos fazer? Vamos. Né? Aí a 9ª edição do workshop de gestão da Santos Júnior vai ser cancelada previamente, não estaremos mais aqui. Por que eles não fazem? Porque eles preferem vender para todos, né? Eles ganham dinheiro várias vezes. Não por isso, mas todas essas empresas, vocês vasculharem, têm iniciativas muito robustas de educação. Muito. Todas elas já estão em ponto de fazer isso. É só uma decisão. Elas já estão em ponto. Eu tenho alguns clientes aqui dessa tela, né? Particularmente o Google ali é meu cliente. E os projetos... O Google é muito ambicioso. Um dos pensamentos do Google é assim, 10 times. Né? Pensa numa coisa que você pode fazer. Como é que você faz ela 10 vezes mais rápida, 10 vezes mais ampla, 10 vezes mais bonita, 10 vezes mais fácil? Então, assim, um cara, enquanto ele está pensando como é que cresce 20%, o cara está pensando 10 times. Né? Esse é o modelo. É o modelo de todos. Né? Faz sentido isso? Ok. Que mais? Desafio docente. Cada bonequinho desse são mais ou menos 10 mil pessoas. E foram os números que eu consegui comparar de 2016. Número no Brasil é um desafio. Todo mundo que passou aqui na frente falou que número é um desafio. Não é diferente. Mas olha que legal. Nós temos aproximadamente 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mil professores. Então, imagina, Réveillon de Copacabana só de professor. Ok? 1 de cada 99 brasileiros é professor. Se você der um grito num vagão de trem lotado, né, 300, 400 pessoas, vai levantando. Quem é professor aí? Uns 4 vão levantar a mão. Apesar das controvérsias, né, devem ter 500 mil professores que torcem fielmente ou pelo Corinthians ou pelo Flamengo. Professores, alguns com mestrado e doutorado, né, contrariando aquela teoria, não tem dente, né, não tem chulé, enfim. 2 milhões de professores. Aí a gente tem aqui, ó, 2 milhões em educação básica, 300 mil, 400, mais de 300 mil no ensino superior, 1,5 milhão na rede pública, 20% homens ali na educação básica, então a categoria deveria ser professoras, né? As professoras, né? A língua portuguesa comete essa injustiça. O que mais? Metade vai se aposentar em 10 anos. Né? Vamos voltar professor. Teoricamente, isso é um sinal para licenciatura. Então, vamos falando de próxima década e tal, etc. 260 mil sem curso superior, dando aula, na ativa. 76% de mestres e doutores. Esse número parece bom em percentual, mas quando você multiplica pela quantidade, eu digo, mano, tem um espaço gigante aqui. Né? Que mais?
tem um desafio docente. Esse é o time que vai fazer a transformação ou não, né? Ok? O único relatório que já foi produzido internacionalmente sobre ensino superior para os próximos 50 anos, esse relatório de 2013, da Pearson, eu estava lá nessa época, foi produzido por um cara que foi o equivalente a ministro da Educação do Reino Unido, ok? Michael Barber. E ele se arriscou, juntou o grupo de trabalho, eles vão projetar 50 anos no ensino superior. Então é altamente empírico, especulativo, mas é o único que a gente tem hoje, é o único que se arriscou. Ele deu uma coisa bem interessante, 60 páginas, vale a pena ler. Nós vamos ter universidades de elite, aquelas que produzem ciência, né? Aquelas que têm dinheiro pra caramba, aquelas que têm andares de prêmios Nobel, né? A gente sabe os nomes delas, são sempre as melhores do ranking. Tem as multiplicadoras, né? Eles consomem a ciência. Vai ser muito difícil elas terem um laboratório, um supercomputador, um prêmio Nobel, né? Elas não estão lá para, no nosso ensinar. Quais são as prerrogativas da universidade? Que eu nunca lembro. Ensino, pesquisa e extensão, né? Se a gente conseguir o ensino, já está de bom tamanho, né? É isso que a gente visualiza, porque senão a gente não democratiza, né? A pesquisa não é um pré-requisito global. A pesquisa é para quem tem competência e dinheiro, né? E uma prerrogativa do MEC. Ok, problema do MEC, não é um problema do globo. O MEC não está lá para resolver os problemas da humanidade, nós é que estamos, ou os do Brasil. Tem as universidades de nicho, únicas, poucas, mas muito relevantes. As universidades locais têm uma competitividade geográfica interessante, a Universidade da Cerveja, lá em Blumenau. Por quê? Porque lá tem uma tradição alemã, Universidade de Pesca, coisas desse tipo. E mecanismos que podem não ser universidades e que vão prover educação para o mundo. Então, os competidores tendem a se agrupar dessa maneira. Você tem que se achar aqui, talvez, nesse quadro. Você é isso? Sim ou não? 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 As de médio porte, talvez só tenham essas duas opções aqui. Ou geograficamente, eu torno-me muito relevante, crio uma vantagem competitiva geográfica, ou uma vantagem competitiva de portfólio. Eu vou ser muito boa em engenharia, muito boa em saúde, muito boa em TI, né? Já ouvimos isso aqui. E o resto? O resto você descarta, entrega para a concorrência, né? Ser ruim em várias coisas talvez não seja a melhor escolha. Ser bom em uma, você vai ter aluno, vai ter custos otimizados, vão ter competências distintas. Talvez seja a mais especializada em acessibilidade, como vimos aqui, a de Araxá, né? É que Araxá também é um desafio geográfico, né? Se fosse numa capital, ela receberia alunos do mundo inteiro, talvez, ou da América Latina. Talvez. Né? Então, esse é o único estudo que tem, dá uma olhada. Quando a gente pensa nos problemas do Brasil, transposição do Rio São Francisco, o PAC da Dilma, que era botar poste, vocês lembram disso, gente? Iluminar as ruas era para resolver o problema de segurança? Vocês lembram disso? Vocês ouviram? Não era ideia dela, mas assim, um dos programas de combate, resgatar a segurança pública era um projeto de iluminação pública. Então, que coisa linda. Não era emprego, não era desarme, não, era botar postes na rua. Quando a gente olha essas questões e pensa num mundo que está mais acelerado, eu tenho usado a China como referência. Tudo que eu tenho visto da China me impacta muito. Por quê? Porque no último Fórum Econômico Global, a China dominou a pauta, né? Ela já está empatando com os Estados Unidos. E ela deve ultrapassar em 5 anos, como primeira economia. Então, o império, nas palavras dos chineses, nós demos 200 anos de folga para o Ocidente, agora a gente quer retomar o que é nosso. Simples assim. Então, eles são os maiores latifundiários da África, querem comprar toda a comida que o Brasil queira produzir e vender para eles, tem cofres abundantes em dólar e euro, então não importa para onde vai o mundo, eu consigo operar, e por aí vai. Então tem um vídeo aqui, bem legal, vamos ver se o som sai. Só para vocês verem o tipo de problema que a China está endereçando e tentem pensar em educação a partir disso. Está tudo em inglês, mas é um inglês bem raso, tá? Então, as cidades da China estão crescendo muito mais rápido do que você pensa. O maior movimento da humanidade. 500 milhões de pessoas saíram do campo e foram para áreas urbanas.
Mais de 100 cidades chinesas têm mais de 1 milhão de habitantes. Os Estados Unidos tem 10, o Brasil tem 13. Eles estão criando uma área metropolitana, chamada uma espécie de mega cidade, que vai ter 130 milhões de pessoas. É um eixo ligado por internet, transportes, etc, etc, etc. No Fórum Econômico Global tem dúzias de vídeos sobre a China, que quando o assunto é alimento, aí vocês vão ver o que está sendo feito. Energia, vocês vão ver o que está sendo feito. Transporte. Eles estão revitalizando a Rota da Seda, né, para poder ter acesso à Europa, né, com cabos de fibra ótica com redundâncias absurdas. Assim, se somar tudo que tem na América, né, Norte, Central e Sul, não dá a nova Rota da Seda em cabeamento que a China está fazendo. Então, esse é o jogo global, né? A gente vai ser colônia de alguém, né? Já fomos de Portugal, somos dos Estados Unidos, né? De vez em quando freguês da Europa, talvez a gente vai ter que servir para abastecer o império se a gente não se mexer de alguma forma. Então, essas discussões nossas são pequenas. E a universidade é o foco para a gente inflamar novos líderes, novos cérebros, a começar dessa sala, né, para as coisas realmente grandes que tem pela frente pelos próximos 5 anos. Senão a gente vai ficar refém. Né? Eu não sei se vocês gostam da situação de refém, mas eu não gosto. Aqui tem um outro videozinho bem legal. Deixa eu fechar aqui as propagandas. Que é a evolução do PIB. Não sei se vocês viram esse vídeo. É uma animação bem simpática de 60 até 2017. Esse não tem som. Mas tentem acompanhar aqui, ó. Tá mudando o ano, o Brasil não aparece, a China aqui pequenininha, subiu um pouco, os Estados Unidos está lá nas cabeças, né? Em bilhões de dólares. A bateria está acabando, a de vocês, a minha, do notebook. Veja a China, o Brasil aparece, o Brasil desaparece. O Brasil aparece, o Brasil desaparece. Aí a China some, ó, sumiu, em 80. E quando volta, amigo, eles fizeram um dever de casa lá, aquele partido imperialista que se chama comunista por conveniência, e aí o bichão vem. Acabou? Quase. Aí a China está aqui, ó, 2005, não faz muito tempo. O Brasil entra no quadro e não sai mais, ali, agora ele fica. Aí, Brasilzão. Né, a Copa do Mundo, umas 2 ou 3, subiu, né, chegamos ali em 7º, daqui a pouco, foi. A China já foi, né, esquece. Parece a Fórmula 1, os caras estão ganhando o campeonato com 3 corridas de antecedência. Né? Os Estados Unidos está aqui, o Brasil está ali, brigando ali pelo 2º escalão. Ok? Então, 5 anos nessa velocidade, eles ultrapassam. E por aí vai. Então, eu acho que essa é a briga dos grandes, né? Que a gente, por enquanto, está fora e que a universidade poderia ajudar a incluir. Por algum motivo, voltamos. Então, pé no futuro. Indo para o final, falar agora do estoque. Eu fui revisar o texto com uma pedagoga. Ela diz, ó, não chama de estoque não, porque senão você coisifica o humano. Então tá bom, então daqui para frente nós vamos chamar de contingente, porque a gente precisa de seres humanos, não seres encaixotáveis. Aliás, nós precisamos desencaixotar as pessoas. O estoque é a linguagem de gestão, mas vamos falar dos humanos aqui. Bem rápido. Ah, Globo Repórter, né? Quem são, onde moram, como vivem, né? Essas bolinhas... É verdade. Aqui a voz tá ruim já. Essas bolinhas estão em tamanhos proporcionais, porque matemáticos têm toque por questões de gráficos que tem que ter proporção, tá? Então a gente tem 58 milhões de pessoas entre jovens e adultos novos, uma Itália inteira, de 18 a 29, são as estratificações que a gente tem no IBGE, na OCDE, etc. 41 milhões com a Argentina inteira. 18 a 24 nós temos uma Austrália inteira, dos quais somente 5 estão no ensino superior. Então, teoricamente, uma Finlândia inteira está no ensino superior, em população aqui, não é a comparação de alunos. Então, dessa bolona, só 23% compõem os 8,5%, arredondando para cima, incluindo pós-graduação,
que estão no ensino superior. Então, isso aqui é mercado, isso aqui é mercado, isso aqui é mercado. Se a gente fizesse uma conta simples, né? Sei lá, os jovens de 18 a 24 que estão fora, a gente pusesse para dentro. São 18 milhões. 50% dos de 25 a 34, né, aquele que parou de estudar porque engravidou, começou a trabalhar, botou dinheiro em casa, teve que pagar aluguel, assim não dá para ficar a vidinha escorado nos pais. Se metade deles voltarem, 17 milhões. Se o pessoal mais adulto voltar, mais 3 milhões. Então, arredondando o número do Carbonari para cima, talvez a gente tenha 47 milhões de adultos de 25 a 64 anos para a gente botar para dentro do sistema de alguma maneira. Isso é bom ou isso é ruim? Bem, a matemática diz o seguinte, que se a gente conseguisse fazer isso, a gente atingiria 58% da população adulta com curso superior, ok? Hoje é 15%. Daríamos um salto quântico para 58%, que ainda é 10 a 20 pontos percentuais dos países desenvolvidos. Então, quando você vai Noruega, Rússia, países europeus de modo geral, Alemanha, França, eles têm 70%, 80% da população adulta com curso superior. E vamos assumir que devem ser curso superior com alguma qualidade. Então a gente está precisando de coisas quânticas aqui no Brasil, né? Não coisas pequenas, não pensamentos medíocres, não pensamentos pequenos, mas não pensamentos baseados na regra do MEC. Liberamos o polo, vamos abrir polo. Gente, tá boa. Não sei onde vocês estão com a cabeça. Assim, é uma energia tão grande, um esforço tão grande e a aula continua chata, né? Assim, é mais barato deixar a aula mais legal do que abrir um polo. Mas tem a questão de qualidade, né? Isso aqui é um índice de produtividade, né? Um brasileiro que produz aqui 16 dólares aqui, o PIB por trabalhador, né? Aqueles gráficos assim, quantos brasileiros precisam para equivaler a um americano e a um japonês? Então, a gente tem uma produtividade bastante baixa aqui. Precisa de 4 brasileiros para compensar um americano. Precisa de 16 para 64 aqui, Estados Unidos, 16 para 60. E por aí vai. Então, produtividade também é ruim, ou seja, a gente tem um desafio de qualidade, o que tem criado novas demandas para universidades corporativas, né? Por quê? O mercado de trabalho... Eu estava conversando com uma diretora de RH, ela estava dizendo, beleza, como é que está a área de treinamento? Bombando. É mesmo, pô, que legal. E você tem parceria com as universidades? Não, fazemos tudo em casa. Mas por que vocês não usam os ativos que a gente tem? Não dá para conversar. Então, assim, não dá para conversar com vocês. Por quê? Porque eles não sabem nem onde liga. Né? Uma empresa quer formar um monte de gente. Ela faz o quê? Ela liga para quem? Ela pede o quê? E vocês oferecem o quê? Desconto para funcionários, se fizer convênio, né? Para botar o banner? Esquece. Né? Não funciona. Legal. Mas o que você está formando as pessoas? Nível gerencial, ok. Sempre fizeram. Nível médio agora. Nível operacional. Não em técnica. Né? Legal, estou ensinando planilha, né? Word, Excel, matemática financeira, coisas desse tipo. Isso a gente precisa bastante. Técnica de apresentação, liderança, precisamos disso tudo. Vocês conseguem ensinar isso na faculdade? Pois eles estão precisando lá. Né? Mas eles não sabem nem onde toca a campainha, né? Para perguntar isso. Né? E vocês também não oferecem dessa maneira. Vocês oferecem vestibular, oferecem bolsa, 50% da primeira mensalidade. Convênio por um vendedor que ganha R$1.200 e mais R$50 por matrícula. Puta, beleza, vai conversar com a diretora de RH, ela nem atende. Né? Simples assim. Então, a noção de parceria com o mundo corporativo está muito frágil. E aí, a última mensagem que foi poderosa. Olha, o pessoal que a gente está recebendo das escolas está tão ruim, que agora a gente está começando a ensinar coisas meio básicas, tipo asseio pessoal, como curso, como treinamento. Gente que já tem ensino médio. Como escrever um e-mail. Né? Aliás, tem uma discussão bacana. Área de saúde, tem muita gente de saúde aqui. Aquele livro grossão de anatomia, tem um da Pearson, 900 páginas, ricamente ilustrado. Quanto tempo leva uma mente boa, né? Filhinho de papai, só estudou e tal, para ter uma boa noção sobre a anatomia? Quanto tempo ele leva para estudar? 1 ano, beleza. Era o que eu tinha imaginado. Cálculo, 1 e 2, somente, tem engenharia aqui. Quanto tempo uma mente iluminada leva para dominar cálculo? Ela é ministrada nos 2 primeiros anos da faculdade. Então, teoricamente, os 2 primeiros anos da faculdade. Porque o que passar disso, ele é reprovado.
Né? Vocês que dizem isso, não são ele. Ele entra virgem. Vocês que dizem isso para ele. Em 2 anos você tem que aprender. Quanto tempo leva para a gente aprender a lidar com gente? Alguém já conseguiu? Chegou no... Agora me responda, o que é soft e o que é hard skill? Anatomia, cálculo ou lidar com pessoas? Tem uma confusão nesse negócio. Não é porque o negócio que eu aprendo em 1 ano, perto de um negócio que eu levo 10 e ainda erro, é muito soft skill. O que é soft? O que é hard nesse processo? O negócio que eu posso botar tecnologia, animações, 3D, etc, etc, eu tenho recursos metodológicos, didáticos para desenvolver, teoricamente é muito mais fácil do que liderança, trabalho em equipe, né? Que a metodologia não tem como ser EAD, né? Que a metodologia requer muita interação, requer muita diversidade. Então essa discussão de soft e hard também está frágil. Né? Então as empresas estão contratando hard skill, escrever e-mail, comunicar, liderar, dar duro pra caramba, né? Trabalhar 12, 14 horas por dia, um hard skill do caramba, né? Fazer apresentação para convencer chefe é hard skill. Né? Por quê? Porque vocês fazem isso, pô, é dureza, reunião lá, puta, foi osso. Que troço chato. Preferia dar aula. Então é engraçado isso, o conteúdo é hard e as habilidades humanas são soft. É o contrário esse negócio. Né? Até porque conteúdo está no Google lá, meu cliente. Né? Então, a gente precisa levar a sério aquilo que a gente tem dito sobre metodologia, educação, sobre futuro, etc. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Mas como acessar? Vamos fazer uma última brincadeira aqui. Quanto tempo eu tenho, Jair? 10 minutos. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Pega uma folha de papel dessa, divide em 4 pedaços. 4 pedaços. Vocês vão me entregar, não precisa pôr nome, não precisa pôr nada. Uma folhinha dessa aqui, simples. Divide em 4 assim, pode estar mal cortado, não tem problema. Vamos brincar aqui um pouquinho. Ok? Pega o primeiro pedaço de papel e tenta argumentar com esse ser humano aqui. Ó. Ele tem mais de 40 anos, ele tem superior completo, ele só trabalha e ele é da classe A. Qual mensagem que vai capturar a atenção desse cara? O que você diria para ele? Escreve aí no pedaço de papel número 1. Rapidinho, rapidinho. Eu diria isso aqui. Vamos todo mundo ser marqueteiro. Daqui a pouco vem um dos melhores marqueteiros, publicitários e digital influencers. O que mais, Gustavo, eu posso dizer a seu respeito? Digital influencer é legal. Esse é novo, né? Põe lá. E de brinde, maratonista, né? Do mundo educacional brasileiro. Né? O que você diria? Qual argumento, qual mensagem você vai capturar um cara de mais de 40, superior completo, só trabalha da classe A? Escreve aí, gente. Marketing por um dia, curso rápido. A dificuldade já é uma prova do desafio. Né? Pô, não sei, passa por marketing. Então, né, temos um desafio. Vai passar o quê? O briefing que você não dá para ele vai levá-lo a produzir a campanha que você não gosta. Entenderam a conta? 2 negativas. O brinde que você não dá ajuda a produzir a campanha que você não gosta. Né? O briefing que você não dá. Ok? Papel número 1. Quem conseguiu? Ninguém conseguiu? Me dá o papel número 1 que eu vou ler aqui. Não precisa ter nome, não precisa ter nada. Não precisa dobrar também não. Não vou reconhecer a letra. Papel número 1, papel número 1. Papel número 2, enquanto isso vão escrevendo lá. Um cara de 35 a 39, superior incompleto, nem, tá na casa da mãe ainda, classe B. O que você diz para ele? Esse é o papel número 1. Papel número 1. Mais alguém tem um papel número 1 para me dar? Número 1. O 2 é aquilo, é setinha verde. 35 a 39, superior incompleto, não trabalha nem estuda. Gente, a gente tem um parente assim. Nós temos um parente assim. Todos nós temos um parente assim. O problema é que nós temos cada vez mais parentes assim. Né? A gente está fazendo força para convencer ele a ser Uber, pelo menos. Né? Esse é o papel 1 ou 2? Não, aguenta aí o 2. Ok? Isso aqui é o 1. Me ajuda aqui a controlar. Vocês são de Manaus, são bem organizados. Esse é o 1. Isso, põe o número. Esse é o 2. Me dá um 2 aí. 1 e 2. Vai ser uma confusão, nem eu vou me entender aqui. 1, 2, 2, 2, 2. Agora o 3 ali, enquanto isso. 18 a 24, ensino médio completo, só trabalha da classe C. O que você diz para ele? Vamos ver aqui.
As pérolas do marketing. São 2. Tudo bem. 1. Ó, tem gente que conseguiu sair do 1, gente. Olha, que bênção. Né? Vocês pensam que é fácil a vida de marqueteiro? Né? Não, tem o 4 ali, ó. Cadê o 4? Esse é o 2, A pilha do 1 tá grande, a do 2 tá minguada, a do 3 tem 3 papelzinhos, né? Viu como é difícil ser marqueteiro? Conseguimos, opa, ok. Eu botei uma resposta ali também, ela não é boa nem ruim, tá? Ok, vai sair o 4 no forno. 3, 1, 2. Vamos ver o que temos aqui. O que a gente diria para o 1? Né? 40 anos, período completo, só trabalha classe A. O cara é rico. Alcance a segurança. Beleza, segurança. Faz docência e vai ensinar o que aprendeu. Vai aumentar a sua renda investindo em educação. Em branco, não tenho o que dizer. Você pode viajar muito. Novas oportunidades. Traga o futuro para o presente. O cara já tem 40 anos, daqui a 10 ele tem 50, mas ok. Nova experiência de vida. Você com 40 anos quer uma nova experiência de vida? Né? Porque se quiser se divorcia, casa de novo, essas coisas assim mais radicais. Porque não é estudando, gente, assim. Nova experiência de vida. Multiplique sua fortuna estudando, fazendo graduação com vocês, uma pós, MBA. Multiplique sua fortuna. Eu acho que a XP consegue argumentar melhor do que você. Você estuda e trabalha, está completo. Agora vamos cuidar da sua inteligência emocional. Vai fazer um curso com o Augusto Cury. Né? Como que ele faz para se divertir? Ele é rico. Né? Vocês viram o filme da Marvel, perguntou Batman, qual é o seu superpoder? Eu sou rico. Né? O cara é rico, classe A. Né? Ele já se diverte. Você precisa inspirá-lo agora. Vem divertir comigo. Só pensando. Tecnologia na sua faculdade? Um cara classe A, ele vai para a sua faculdade e vai ter um impacto de tecnologia. Isso, ok, você está dizendo, eu acredito. Conhecimento, ok. Tem uma oportunidade para você de emprego, de grana, ok. Status, se o teu branding for legal. Vem ser feliz estudando, ok. Como melhorar a qualidade de vida e viver mais? Estudando, ok. Nutrologia, talvez, né, sendo nutrólogo. Interessante. Deixa eu ver o que eu botei, eu nem lembro mais. Tá feliz, está satisfeito, falta algo? Tá menina, né? O cara está completo, é rico, quarentão, bacana, um desses do estado civil dele, só trabalha, né? Mas pode estar infeliz, pode não estar satisfeito, pode estar faltando algo mais inspiracional, né? Essa é uma mensagem. Qual site de faculdade tem algum tipo de mensagem parecida com essa? Zero. Nem MBA, nem o da GV, né? Nem o da... aquela bacana de Minas lá, Dom Cabral... Né? Algumas lá de fora desafiam um cara, agora assim, você já é líder, seja líder global. Opa, né? Normalmente está assinado no seu Facebook para uma faculdade estrangeira, você dá um like, pô, legal, gostei da mensagem, te captura, mas na sua não põe, não entendo isso. Né? Cola grátis, vamos ver o 2 ali. Realize-se, o cara tem 30 anos. 30 anos, o 2 é o quem mesmo? Verde. 30 anos, superior incompleto. Realize. Curiosidade na sua mão, não entendi. Novas oportunidades, você é capaz de trabalho inovador, tecnologia e digital. Cai a ficha, querido. Gostei muito dessa. Porque, assim, quando eu faço focus group, é isso que eu ouço. Não, caiu a ficha, não estou conseguindo ser promovido, meu salário não... Isso aqui é real. Isso aqui é aquele Brasil pobre, que eu vejo com mais frequência do que eu. Gostei desse. Liberdade econômica. Não, ele vai gastar dinheiro, gente. É investimento primeiro. Ele gasta. Liberdade econômica é talvez, né, se ele fizer uma profissão que o robô não tire. Né? Então, cuidado. Sua vida pode mudar. Vamos te ajudar a dar o primeiro passo. Legal. Né? Você pode ganhar dinheiro sem sair de casa. Herbalife. Pergunte-me como. Fazendo faculdade, ele pode ganhar dinheiro sem sair de casa. Se você consegue... Cadê o Gustavo? Estou dando dicas poderosas de campanhas inéditas aqui. Ok, você deve ter tido uma razão para escrever isso. Se mexe... Gostei, se mexe... Porra, qualquer coisa. É reticência. Aí vale o que eu pensei. Né? Vai trabalhar, Vagal. Não, ele trabalha. Não, ele é neném, vai trabalhar.
Ok. Não vai ser só aluno, mas você, né, fez coaching com ele, ok. Trabalhar faz bem. Ok, eu botei ali, dá tempo de tirar o atraso, que tal? Né? É uma mensagem. Você está atrasado, filho. Você tem que dizer para ele. Ele sabe. Você tem que entrar em sintonia, você está atrasado. Eu também estou atrasado aqui. O 3 ali, 18 anos, disposição, não entendi, mas ok, se você entendeu, tudo bem. Se conecta. É hora de mudar de vida. Você tá falando, assim, você consegue pensar naquele sobrinho de 18 anos? Ô, filhão, na hora de mudar de vida, né? Aí ele vai entender. Não entendi, velho. É pra eu sair de casa? Não entendi. Não é que tem 18, 24 anos. E aí, filha? Pô, mudar de vida, né? Não, pai, eu terminei com aquele cara. Não tô mais com ele, não tô ficando mais não. Assim, não é aquele mundo real ali. Vocês têm filho, gente, né? Acorda pra vida. Gente, se ele acordar e arrumar a cama, já tá de bom tamanho. Você precisa inspirar ele. Ele tá acordado, tá feliz já. Roupa lavada, cama arrumada, comida na mesa. Ele não quer acordar pra vida. Né? Tem que semear o futuro de uma maneira diferente. Não funciona. Eu acho que não funciona. O Gustavo responde depois. Se você estuda, poderá ter uma vida melhor. Melhor do que o quê? Game, sexo, drogas, música, rock and roll, lazer, roupa, comida. Assim. Se você estudar, acorda cedo, né? 4 dias por semana, 5 talvez, né? 2 horinhas de AD por dia, você vai ter uma vida melhor. Aí, onde, mãe? Né? Venha para o futuro, na sua faculdade. Futuro. O futuro, ele olha na internet, aí ele chega na sua faculdade. Ok, eu acredito na fé de vocês, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Né? Quer dizer, a gente alcança, mas com qual mensagem? 50% de desconto na primeira mensalidade, por aí vai. Então, o disposicionamento é tão generalizado que, apesar de um teórico potencial de 30, 40 milhões de pessoas, a gente sequer se conectou com elas. Né? Elas entram se elas quiserem. Diga, Vianney. Essa questão dos 30, 40, 50 milhões, a gente fez uma análise esses dias, pode estar errado, é só um feeling por enquanto. Sim. Assim, tem 10 milhões de pessoas, 20 milhões fizeram o ensino médio, tem. Mas assim, quanto mais idade ela tem, menor a probabilidade dela retornar para o ciclo da aprendizagem. No formato que a gente tem hoje. Nos formatos. É. Né? O cara que fez o ensino médio e está com 40 anos, se ele já está num táxi, num Uber, num cachorro-quente, ele não vai para a universidade. Olha, é verdade também, porque nós temos 210 milhões de verdade no Brasil. Mas tem muito cluster de verdade, assim, eu virei entrevistador de Uber. Não sei se vocês têm essa prática, mas eu entrevisto todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Uma das frases mais legais que os Ubers me dão é o seguinte: Uber, não, uma máxima, Uber não é currículo. Claro. Olha a consciência. Melhor do que a gente tentando explicar currículo, ele sabe o que não é. Ele quer sair dali. Ele quer sair daí. Ele sabe que tem que estudar, sabe que tem que trabalhar, etc. Coisas desse tipo. Agora, as empresas estão compensando isso, porque mesmo o cara de 30, 35, 40 anos, ele precisa ser educado em alguma coisa. Ou é educado ou é demitido, e ele tem que aderir de alguma maneira. E, eventualmente, o provedor de educação desse cara dentro das empresas poderia ser a universidade. Porque, assim, a gente não precisa se hipnotizar pelo paradigma B2C aqui. Pode ser um B2B também. Né? Pode ser intermediado por corporações ou por empresas. Então, o mercado ele não vai ser endereçado com aquilo que a gente faz hoje. Se nas mensagens elas já deixam dúvida, imagina no portfólio, no curso, etc. Mas assim, de onde que vem essa percepção nossa, que ainda eu vou trabalhar ela estatisticamente? Sim. A curva média da idade dos alunos do ensino superior no pré-referencial e na IAD, ela está abaixando, ela não está aumentando. Exatamente. Então a gente está, na verdade, queimando o que o Carbonaro chamava de estoque. A gente não está entrando no estoque, ou seja, o estoque... A gente está trocando, está fazendo trade de... Está indo embora porque o estoque está envelhecendo. Sim. E o aluno real está rejuvenescendo. Então a gente não está pegando o estoque. Os caras de 30, 35, quando o Carbonaro falou isso, estão hoje com 45. E a gente não está conseguindo trazê-los
Eles estão indo embora sem vir, é o navio indo. Então, é que eu não gosto de... Eu entendi e concordo, mas eu tento me incluir. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o grupo. Quem acha que tem necessidades hoje, por questões de vida, de profissão, de aprender alguma coisa nova ou dar uma reciclada naquilo que sabe? Quem aqui de nós? Honestamente. Ok, se não forem todos, é 90%. Obrigado. Esse projeto já começou? Já, tô te assistindo. 15%. Não, assim, estatística. 90% baixou para 15, 20. Então, o projeto está aqui, tá aqui, mas não está aqui ainda. Não começou. 1000 motivos. Agora a pergunta do milhão. Honesto, hein? Honesto, por favor. Visceral isso. Quem tem preconceito com EAD? Preconceito, obrigado. Ok. Novinhos e não tão novinhos, preconceito com EAD. Quem já fez curso de EAD? Alguns não fizeram, alguns fizeram. Assim, tem que fazer lá, eu já fiz uns 4. Tem uns que eu fui maior do que o curso, tem outros que o curso foi maior do que eu, não consegui acompanhar, tem uns que o preconceito acabou, tem outros que a metodologia é legal. Isso acontece com jovens, com velhos, etc. Assim, o fator etário, ele não está... A gente está envelhecendo mais por corpo do que por alma. Não sei se alguém se sente velho aqui. Enfim, essa necessidade de aprender, de inovar, se incluir. Então, assim, no fim do dia, para mim, isso é argumento. Né? Se alguém conseguir me capturar e achar uma forma adequada, eu vou aderir. Né? E só para finalizar, eu tenho mídias específicas, porque esse cara está em casa no trabalho, ele está muito online, mais offline. Tem uns que estão sobrevivendo, tem uns que estão dando duro, tem uns que estão procurando e outros não fazendo nada. Você tem formatos, né? Longa duração, média duração, curta duração, formatos, você tem argumentos e você começa a ter um público aqui ex-presencial e ex-EAD. Né? Tem um grupo, tem uma faculdade que ela está focando, uma faculdade parceira minha, não chega a ser cliente, que ela diz, nossa, eu estou nadando de braçada em ex-EAD. Eu digo, me explica. Não, um monte de gente já tem uma experiência EAD ruim. Né? Então, estou conseguindo mapear essa experiência do EAD ruim e estou conseguindo criar um canal. Não, termina seu curso comigo. Olha que mensagem poderosa. O cara começou em algum lugar e tá, termina seu curso comigo. Não importa de onde você vem. Parece igreja, né? Venha como está. Né? Aqui você será transformado. Né? Então, assim, eu vou te ajudar a terminar o curso. Poderosíssima mensagem, porque se tem 50% de evasão em algum ponto, esse cara bem acolhido, né, tem uma mensagem poderosa com ele. Venha como está. E por aí vai. Esse material vocês recebem, se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. 5 recomendações práticas. É uma competição por aplicação e não por formação. Né? Assim, método hoje está gritando, né? Muito mais do que conteúdo. Conteúdo bom com método ruim está sendo colocado de lado. É um jogo primário de... Assim, isso é muito percepção do que eu tenho visto que dá certo. É um jogo primário de nome, de portfólio, não de marca. Né? É engraçado, o melhor curso, essa IGTI, né? Isso. Que você falou, alguém já tinha ouvido falar em GTI? Né? Pois é, mas os caras estão querendo se posicionar como o melhor curso de TI do planeta Terra. Beleza, vamos levar aluno de balde. Né? Então, e depois? Depois a gente decora a marca, GTI, não, aquela lá de Minas, GTI. Eu sei que os caras são os melhores. A competição é por portfólio. Quem tem muito portfólio está sofrendo hoje bastante. Até porque as perguntas no Google são assim, qual é a maior faculdade de, qual é a mais barata de, né? O faculdade, aparece a marca em primeiro plano, mas o que o cara está procurando é a faculdade, é a solução do problema dele que se dá através de um curso, de uma profissão. Né? Então é quanto ganha essa profissão, em quanto tempo eu consigo ganhar, faturar. Assim, tem uma pergunta que é difícil responder com pedagogos, eu faço muita reunião acadêmica. Por que a aula ainda é tão chata? Né? Qual é a primeira resposta que vem? Qual é a primeira resposta que vem quando você fala com um time acadêmico por que a aula ainda é tão chata? Muita teoria. Não, o acadêmico não fala isso. Quem fala é o aluno. Ele fala que o aluno é ruim. Ele fala que o aluno é ruim. Isso é uma benção, né? O cara paga, né? Ele vai mais na aula, seja EAD ou presencial, do que vai na academia, no clube, no boteco, no cinema, na igreja. Mas o cara é ruim. Não adianta. O cara é ruim. Eu sou bom, mas o cara é ruim. Então, assim, a gente não tem alunos perfeitos, a gente tem os possíveis, né? Gente, o cara está te dando um voto de 200 dias letivo por ano, um voto de confiança, e ele ainda paga por isso, né? Nem de graça eu vou 200 vezes no mesmo lugar por ano, né? Ainda mais pagando,
Né? Lógico que a motivação dele é 200 vezes por... Aliás, não tem 200 dias letivos em muitas faculdades que eu já vi, não consigo achar os 200. Então, para começar, tem um problema de código consumidor. A gente tem um monte de gambiarra, não, porque é aula letiva, prova, trabalho, não sei o que, não tem 200 dias. Faculdade que oferecer 200 dias vai ter uma vantagem competitiva. Mas a aula é chata, né? A aula é chata, é chato pra caramba, você não aguenta. Na metodologia ativa, o que não é metodologia é o quê? Ativa é o quê, então? Teoricamente, tudo deveria ser ativo. Até uma leitura deveria ser ativa. Né? Uma exposição deveria ser ativa. Alguma atividade, alguma ação, algum engajamento tem que ter. Não é ativo, não é uma luta entre ativo e passivo. É entre muito inútil e útil. Né? Faz sentido? Faz. Educação é uma coisa de pessoas com pessoas para pessoas através de pessoas. Então, normalmente, os treinamentos que a gente tem dado tem muito mais a ver com coisas humanas do que coisas técnicas, né? Porque no fim do dia, professor é ser humano, aluno, atendente, vendedor, etc. E para acabar, assim, esse mercado de 6 milhões movimenta 45 bilhões por ano. É um baita mercado. Inclusive, o FIES, ele botou 50 bilhões nesse mercado. Ele fez uma meia dúzia de 7, igual o feirante, você compra, me dá meia dúzia de laranja, ele bota mais uma. Né? Então, em 7 anos, ele botou mais um ano de faturamento, que evaporou e ficou a dívida. Né? Agora, para tirar essa laranja, não tem de onde tirar. Agora, imagina, né, se a gente conseguisse recuperar a cada ano 10% daquele contingente que está em algum lugar. Que tamanho seria esse mercado? Né? Então, talvez esse seja o nosso desafio. Desculpa as brincadeiras, obrigado pelo tempo, obrigado pelas interações.